Saudações rubro-negras a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo do canal. Hoje nós vamos aqui trazer a pós-coletiva do nosso técnico Felipe Luiz, onde ele fala sobre a vitória do Flamengo sobre o Vitória, no Barradão, lá na Bahia. E ele exalta a atuação do BH e do Arrascaeta, que são dois ídolos. Foram dois jogos incríveis dos dois. Acho que tem algumas coisas a melhorar nas finalizações, como a gente tem falado aqui, mas foi uma excelente entrevista, como sempre, do nosso técnico Felipe Luiz. Pessoal, antes da gente começar aqui a ver o nosso técnico falar, se inscreva aí no canal, compartilha, ative o sininho aí, dá aquele like bacana pra gente se gostou do vídeo, viu? E coloca aqui nos comentários embaixo o que você achou do jogo contra o Vitória, tá bem, pessoal? Antes de mais nada, vamos lá ver esse vídeo que tá sensacional. Vamos a isso. Queria que você avaliasse a partida, da maneira como ela se desenrolou. O Flamengo, que teve superioridade durante boa parte da partida, teve dificuldade de traduzir isso em gols, sofreu um susto no segundo tempo, mas obteve uma vitória importante até para compensar o empate em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas é verdade que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai, e trabalhar a questão da carga física nele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo, e ao mesmo tempo também se você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do Bruno Henrique. O Arrascaeta, fizemos um planejamento todo para ele de pré-temporada, né? Ele veio de uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso, e com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima, que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas ao mesmo tempo tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona, então tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente, né? E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês do Bruno Henrique, de sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto, né? Realmente ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam, e só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram
dão o máximo, o melhor para o Flamengo e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Felipe, boa noite. Letícia de Almeida, Fla-Azul TV. Você falou sobre valorizar, né, esses 2 resultados depois de uma viagem tão desgastante. Eu queria saber o que você pode tirar de positivo desses 3 pontos conquistados na Libertadores, 3 pontos conquistados no Brasileiro, numa realidade complicada que foi a viagem tanto para a Venezuela e para cá, e também o que você tira de aprendizado para os próximos jogos evoluir do time, além de querer saber se o Pedro vai estar à disposição no próximo jogo. Sempre, cada jogo que a gente joga, não digo que é um aprendizado, mas o jogo é um guia. Desculpa. O jogo é um guia de onde a nossa equipe ela deve ser corrigida, onde a gente deve evoluir, os pontos a trabalhar, e eles vão dando pistas, né? Esses jogos eles vão dando pistas pra gente. O jogo da Venezuela foi um jogo onde foi atípico, né? Porque vocês já sabem, e também pelo adversário que nos colocou em dificuldades, e aí sempre que o time não performa da melhor forma, ou se as coisas não fluem, sempre, como eu falei para vocês, sempre vou falar, o treinador que é responsável por essa performance. Então, se o time não performou na Venezuela, foi culpa do treinador. Por mais que tenha viagem no meio, por mais que tenha um monte de coisa que aconteça, sempre eu penso, né, por ainda mais porque sou jovem, que poderia ter feito melhor. E aí, durante esses dias, a gente analisa para poder corrigir. Hoje também, fizemos coisas muito boas. O Vitória não chegou nem perto de tirar a bola no primeiro tempo da gente, mas sim e controlamos bem os contra-ataques, tivemos várias chances de gol, mas também tem coisas a melhorar. Por exemplo, a velocidade de circulação de bola foi lenta, e são vários detalhes que a gente pode ir aprimorando durante os próximos dias em vídeos e em treinamentos no campo. Então, esse é o aprendizagem que você falou, né? Aprendizado que fica, mas constante melhora sempre. Os comportamentos se perdem. E o Pedro, vamos ver, tem que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco. Desculpa, você ia falar? Não. Imagina esse time do Flamengo todo completo, com Pedro, Arrascaeta bem, Gerson bem, todo mundo bem. Imagina só. Tudo bem? Boa noite, Gabriel Orff, canal Paparazzo Rubro Negro. Filho, queria te perguntar sobre o Nico. O Nico de la Cruz, que mais uma vez fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser o reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, tendo Eric e Everton Araújo ou Eric e Alan. Queria saber se você enxerga, se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate. Obrigado. Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona, e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. 2 jogadores no seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time. Isso é verdade. O Eric Pulgar e o De La Cruz, ali na cabeça de área, um tem velocidade e precisão no passe, que é o De La Cruz. O Pulgar precisão no desarme, um bom passe, um passe longo. Então, eles estão, se você for perceber no jogo, eles estão sempre se complementando, um atrás do outro, um é a sombra do outro, um compondo um bote, tá incrível. Eu acho que esse entrosamento, eu acho que não tem que melhorar. É Pulgar e De La Cruz e mais o pessoal da frente. E depois lá na frente, as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre. Mas em função dos adversários, eu imagino um plano de jogo e eu trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. Vale a pena começar bem o dia. E a melhor forma de começar... Boa noite, Felipe. Lorena Vinha, do Mosaico Esportivo. Após essa vitória de 2-1 contra o Vitória aqui no Barradão, quais aspectos de desempenho você destacaria que foram fundamentais para essa virada do Flamengo, considerando a dificuldade de jogar fora de casa? Primeiro,
como eu falei, eu destacaria como heróica, porque a gente percebe nos detalhes dos jogadores como eles se comportam quando vão pressionar, quando eles chegam. Um jogador fresco, ele chega, o timing de pressão é exato, né? E hoje a gente via que estava um pouco um segundo atrás, né? E isso está relacionado justo à parte física de alguns jogadores, com que essa engrenagem muitas vezes não funciona da melhor maneira. E a gente percebe isso. Então, por isso eu qualificaria essa vitória como heróica nesse sentido físico do esforço que esses jogadores fizeram, não só pela viagem, senão muitos voltando de lesão e estando no tempo parado. Depois, o time melhorou um aspecto que eu gostei bastante do jogo contra o Inter, foi que não perdeu a estrutura e a organização ofensiva em nenhum momento. Todos os jogadores se mantiveram nas posições. Passamos por um momento difícil no segundo tempo, onde o adversário encontrou um gol de fora da área, que eu sempre digo para meus jogadores, se for para fazer dali, que faça, culpa minha. Ali, a gente não consegue defender tudo, mas se chutar de fora da área e fizer um gol, ou se for que nem acontece um desvio e o jogador acertar, parabéns para eles, a gente aplaude e vamos reagir. E eu senti que mesmo com o cansaço, depois do gol, o time manteve a estrutura, os jogadores mantiveram as posições, os espaços apareceram e a qualidade deles também. E aí a gente conseguiu fazer a vitória, fazer o gol da vitória, e uma vitória muito difícil, muito importante para a gente. Obrigado. Felipe, fugindo um pouco aqui do contexto do jogo, vou te fazer uma pergunta que é para uma pauta especial de Libertadores, né? O Renato Gaúcho é o único que foi campeão como jogador e como técnico, né? Você já foi campeão como jogador, tem a possibilidade aí, né, e é uma meta ser campeão da Liberta como treinador. Isso mexe com você, é algo muito difícil de acontecer, né? Só tem o Renato que conseguiu isso. Pois é. São poucos. Eu sinceramente não estou pensando nisso agora, nesse momento, né? A gente só pensa no troféu, na possibilidade, na história, quando chega na final. No momento eu estou pensando ainda não, né? Mas quando chegar em casa amanhã eu vou pensar no próximo adversário, que é o Central Córdoba, né? Central Córdoba. E a partir daí começar a estudar o próximo adversário e ver como poder ganhar. Só de estar liderando esses jogadores desse nível, liderando uma nação e tentando representar o torcedor e tendo essa comunhão com eles, que eu sinto que não só eu, senão os jogadores também têm, para mim já é um troféu, para mim já é um título. Quantos passaram por esse clube e são mais um nome, né? Mas quantos conseguem isso com a torcida? Então eu valorizo muito que essa comunhão que encontramos junto com o torcedor, que eles se sintam identificados com a equipe que está desempenhando, independente se tem desfalques, quem joga, quem não joga, se joga alguém da base, se joga alguém que já tem 35, o torcedor ele se sente identificado, e para mim esse é o maior troféu. Depois, os que vêm além disso é lucro. Okay. Obrigado, Felipe. Pessoal, então é isso aí. Mais uma vez, uma aula de coletiva do nosso técnico Filipe Luiz, viu? É isso. Jogo cansativo, viagem longa depois de um jogo contra o Deportivo Táchira, vitória contra o Bahia, vitória na Bahia, e quarta-feira tem Flamengo e Central Córdoba. É isso aí, pessoal, vamos por mais. Flamengo tá bem, tá encaminhado, melhorar na finalização, jogadores se recondicionarem melhor, e é isso. Pessoal, se inscreve no canal se você curtiu. Se não curtiu também, se inscreve também. Ative os sininhos, que é vídeos diários aqui do nosso Flamengo. Coletivas, reacts de imprensa, tudo que é do mundo Flamengo eu vou trazer aqui para vocês. Dá aquele joinha, dá aquele like, tá bem, se vocês gostaram. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo de domingo agora, tá bem? E é isso, pessoal. Até a próxima. Saudações rubro-negras e até a próxima.